gente vai abrir espaço aqui no nosso Bastidores CNN para uma entrevista importante. Hoje pode ser aprovado um projeto de lei que pode fazer diferença em relação a essa questão do INSS. E a gente tem a honra de receber nos nossos estúdios da CNN o deputado federal Danilo Forte, do União Brasil do Ceará. Ele é relator do projeto de lei que proíbe os descontos de mensalidades de entidades associativas e sindicais em benefícios pagos pelo INSS. Boa tarde, deputado. Um projeto extremamente importante. Já teria de haver algum tipo de proibição. A gente lembra sobre imposto sindical, foi uma outra questão. Acabou o imposto sindical, as pessoas não sentem nem mais falta do imposto sindical. É importante que nós tenhamos também o fim desses descontos que são extremamente abusivos. Toda essa aberração, todo esse problema que está sendo vivido nesse momento é em função exatamente do descontrole desses descontos. Inclusive, instituições construídas com a finalidade de extorquir, de fraudar, de tirar dinheiro dos aposentados, pensionistas e beneficiários do INSS. Sindicatos, associações, confederações, até funerária tinha desconto no INSS para tirar dinheiro dos aposentados. Então, isso criou, todo esse desconforto que está aí gerado. Se estima que há em torno de 9 milhões de aposentados e pensionistas possam ter tido suas contas fraudadas. Se estima que esse volume chega a mais de 6,4 bilhões de reais e é necessário dar um basta. E para dar um basta a isso, inclusive, foram pensados 62 projetos de lei. Ao projeto de lei mãe, que é o 1546, do deputado Galdino, Murilo Galdino, e coube a mim relatá-lo. Então, diante dessa aberração, desse desconforto, dessa facilidade, porque essas entidades entravam na conta dos aposentados e retiravam seus recursos nos momentos mais difíceis da vida deles, a gente precisa tomar uma medida muito forte. E a medida é impedir que o INSS continue fazendo isso. Quem quiser pagar o sindicato, quem quiser pagar a associação, quem quiser pagar o plano funerário, que o faça por boleto, como a gente faz na conta de luz, como a gente faz na conta do colégio dos filhos, como a gente faz até no time que você gosta, você dá uma contribuição mensal e é do seu livre-arbítrio pagar ou não pagar. Então, quer dizer, eu acho que a gente precisa regulamentar isso com brevidade e, ao mesmo tempo, garantir o retorno do recurso que foi desviado. Então, nós estamos tanto atingindo na ação preventiva, como também estamos criando uma questão penal, com a tipificação do crime, na tipificação ampliando as penas e, ao mesmo tempo, garantindo um confisco mais rápido para que esse recurso possa retornar para os aposentados e para o Caixa do Tesouro. Senão, nós vamos pagar duas vezes. Foi feita uma medida provisória com 3,3 bilhões de reais para tirar dinheiro do orçamento da União, que iam para outras atividades, inclusive para a saúde pública, para suprir esse rombo. E esse recurso precisa restituir o orçamento da União. Então, nós estamos fazendo também uma lei de confisco dos bens desses fraudadores, desses ladrões de INSS, para que possam retornar ao Caixa da União e, com isso, garantir, inclusive, os recursos necessários para diminuir o prejuízo da família brasileira. Até porque as aposentadorias já são baixas, né? O aposentado brasileiro e os pensionistas já recebem pouco, ainda mais com esses descontos, a situação fica pior ainda. Relator, o senhor conversou com o Hugo Mota, há expectativa de votação desse projeto ainda hoje? Esse projeto era para ter sido votado na semana passada, mas em função, inclusive, da questão da pauta da adultização das crianças, ele foi postergado por essa semana. O relatório está pronto, nós temos uma compreensão muito clara da urgência e da necessidade dessa votação, até porque a gente precisa garantir a continuidade de outras atividades. Os aposentados aí também estão com os impostos, com os empréstimos consignados suspensos, muitos deles necessitando renová-los. Então, isso precisa ter uma continuidade com uma observância maior. Tanto é que a gente também agora está tirando esse controle do Conselho Nacional da Previdência Social e entregando esse controle para o Conselho Monetário Nacional.
que tenha uma expertise maior de controlar essas instituições financeiras, priorizando nessas operações instituições que sejam, inclusive, fiscalizadas pelo Banco Central, para ter uma maior garantia das operações e um maior controle também sobre questões de taxa de juros e qualquer possibilidade também de desvios com relação aos consignados. A gente também sabe que tem algumas financeiras que usurparam do seu papel, né, constrangendo aposentados, né, criando, inclusive, um ambiente em que vai de encontro à lei, né, de garantia dos dados pessoais, a LGPD, né, que precisam ser garantidos, e a corresponsabilização também de funcionários públicos que tenham facilitado a essas operações fraudulentas, tanto por crime de improbidade, como também por crimes contra a poupança popular, né, contra a poupança dos aposentados. Então, diante disso, a gente tem também essa garantia de que essa criminalização vai ser um agente de inibição para que, de novo, essas operações sejam feitas de forma a fraudar, a roubar a família dos aposentados. Deputada, eu vou chamar a nossa analista de política, Clarissa Oliveira, para fazer uma pergunta também. Muito boa tarde para o senhor, muito obrigada por participar aqui do Bastidores CNN. Deputado, eu gostaria do seu olhar a respeito desse debate sobre a fraude do INSS, incluindo aí, passando também pela CPMI que está instalada no Congresso Nacional, mas olhando também para a aproximação do calendário eleitoral e para os outros acontecimentos grandes que a gente tem aqui pela frente, como, por exemplo, o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Quando a gente conversa com alguns interlocutores ali do governo federal, a gente ouve com frequência a avaliação de que talvez esse calendário, essa agenda muito intensa na política pode acabar se sobrepondo e o assunto da crise do INSS acabar esfriando, perdendo aí relevância de um debate que é tão necessário. Eu gostaria da avaliação do senhor a respeito desse efeito que o calendário político das próximas semanas, dos próximos meses, pode ter em dificultar aí que esse debate continue em evidência. Eu acho que são motivações diferentes. Primeiro, a oposição não pode ser hostilizada porque está cumprindo o seu papel. Na democracia, a gente precisa de oposição. E ela tem um papel importante para dar transparência, né, para fazer com que haja o questionamento sobre as atividades, principalmente do Poder Executivo, e com isso a gente possa, inclusive, garantir para o conjunto da sociedade que nós vamos ter uma eficácia de funcionamento da máquina pública em função também do receio que ela tenha de dar combustível para a oposição. Então, eu acho que a oposição na democracia, ela precisa ser preservada e ela precisa muitas vezes ser fortalecida. E uma CPI geralmente anima muito a oposição, o que é natural, porque ela vai ter um papel, vai ter espaço de mídia, vai poder colocar as observações que são necessárias e, nesse caso específico, ela vai ajudar muito a criminalizar aqueles que roubaram os aposentados. Então, houve de fato a fraude, né? Pessoas foram lesadas num momento de maior dificuldade das suas vidas, famílias perderam condições, inclusive, pode até ter acontecido casos de mortes, de óbitos, porque o aposentado não teve condições de comprar um remédio, porque sua conta foi saqueada, porque sua conta foi fraudada, porque dali foram retirados seus recursos. Então, isso precisa ser investigado a fundo e a responsabilidade, principalmente da oposição, que numa CPI o palco é da oposição, a base governista, o governo, o Poder Executivo, vai passar o tempo todo tentando minimizar, né, os efeitos da CPMI e tentando, inclusive, fazer com que se obscureça, né, qualquer iniciativa ali relatada. Por outro lado, nós temos um quadro político no Brasil que precisa avançar. Nós não podemos viver, né, eternamente no palanque, numa polarização estéril que tem atrapalhado as pautas do Brasil. Eu acho que a pauta do Brasil da economia, a pauta do Brasil, inclusive, para enfrentar essa conjuntura internacional adversa hoje com a questão do tarifaço, que vai gerar, com certeza, de imediato nós vamos ter muito desemprego no Brasil. No meu estado, no estado do Ceará, nós temos a cadeia produtiva do coco, da castanha, do pescado, do calçado, que serão atingidos com muita força, e a gente precisa
garantir empregos e oportunidade para as pessoas, a gente precisa ter, né, uma unidade numa agenda positiva para o país. A agenda da transição energética, né, a agenda, são várias agendas que se somam aí para poder destravar o Brasil, essa agenda ambiental, está aí a margem equatorial toda para ser explorada, né, um potencial de riqueza mineral do Brasil hoje é observado pelo mundo inteiro, né, os minerais raros, né, os minerais críticos que o mundo está precisando, nós temos no Brasil a céu aberto, como é o caso do lítio lá no interior do Ceará, e ninguém consegue avançar porque a pauta ambiental impede que a gente possa transformar isso em riqueza para os brasileiros. Eu acho que a gente precisa ter essa compreensão, que o palanque é na eleição e a disputa política ela tem que se dar exatamente nos projetos, na propositura política que cada um precisa ter. E o julgamento do ex-presidente Bolsonaro é uma questão de justiça, né? É a questão do judiciário. O judiciário é que tem que ter a responsabilidade na condução desse julgamento. E isso não pode impedir o funcionamento nem do Poder Legislativo e muito menos do Poder Executivo. Relator, falando novamente sobre o projeto do senhor, claro que a oposição é favorável às mudanças, mas e a base governista? O senhor chegou a conversar com o Palácio do Planalto, sabe se a base governista apoiaria as mudanças em relação à cobrança desses descontos no INSS? Entre os projetos apensados, tem muitos projetos que vêm, inclusive, de deputados da própria base do governo, né? Inclusive do próprio PT. Então, eu acho que é um debate que precisa ser feito olhando não para as cores do partido, mas olhando para a população, olhando para os aposentados, olhando para as pessoas do BPC, né? Que são as pessoas beneficiadas com um programa social que as mães se escravizam para cuidar dos seus filhos e estão sendo roubadas a olhos vistos. Tá aí, isso aí está tudo claro, já está tudo. Inclusive, tem uns inquéritos já bem avançados pela própria Polícia Federal, que vai só vir à tona, inclusive agora com mais clareza, na CPI, porque estavam parados, inclusive, no STF. Mas eu acho que agora, com a CPI, isso vai vir à tona e a população brasileira vai se pronunciar com relação a isso. E o comportamento é de buscar garantir, proteger os aposentados. Então, se nós estamos imbuídos dessa tarefa, aqui não é ser partido do governo ou da oposição, é ter a realidade dos fatos e, em cima disso, tomar posições. Então, se você bloqueia, se você cerceia, se você impede que entre nas contas e que o INSS deixe de ser agente arrecadador para essas instituições fraudulentas que estavam se locupletando com o dinheiro dos aposentados, a gente barra isso aí. Se a gente quer avançar, inclusive do ponto de vista penal, do ponto de vista da conduta moral que essas pessoas precisam ter, inclusive funcionários públicos, para não permitir que isso volte a acontecer, então a gente vai votar essa matéria. E do ponto de vista futuro, inclusive regulamentando e fiscalizando melhor, inclusive os consignados. Eu queria, inclusive, avançar no CDC, mas esse foi o ponto, inclusive, que a bancada do PT mais chiou. Então, como não deu para avançar no CDC, pelo menos no que diz respeito aos consignados, nós estamos dando mais transparência e um maior poder de fiscalização ao Conselho Monetário Nacional, ao Ministério da Fazenda. Crédito consignado, que vai ser um dos pontos principais de investigação da CPMI e do INSS. A gente conversou com o deputado federal Danilo Forte, do União Brasil do Ceará. Ele é relator desse projeto que acaba com os descontos automáticos no INSS e mais, aumenta a responsabilização para aquelas entidades que retiram dinheiro de aposentados e pensionistas. Deputado, muito obrigado. Espaço aberto sempre ao senhor aqui na CNN Brasil. Obrigado, Uribe. Boa tarde para todos.